Ansiedade. Palavra pesada, não é? E o mais curioso é que, mesmo depois de tantos estudos, diagnósticos e técnicas modernas, parece que o coração continua no mesmo lugar, apertado, sufocado, implorando por alívio. Mas, e se eu te dissesse que Jesus, há mais de 2000 anos, já falou sobre isso? E não foi de um jeito distante, teórico, mas com palavras simples, práticas e profundas. Talvez você tenha ouvido que para vencer a ansiedade basta orar ou ter mais fé. Mas Jesus foi além. Ele não trouxe frases de efeito. Ele ensinou caminhos reais para quem quer viver livre. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Sobre os ensinamentos de Jesus que continuam vivos e aplicáveis. Porque a ansiedade nunca teve, e nunca vai ter, a última palavra na sua vida. Então, se você está cansado de respostas superficiais e busca a direção real, fica comigo. Porque hoje vamos direto ao que Jesus disse. E talvez essa seja a paz que o seu coração está precisando. Jesus nunca tratou a ansiedade como exagero. Ele olhou para a gente comum e disse: não andem ansiosos pela vida. Não foi bronca, foi convite. Jesus sabia que o medo do futuro, a angústia do que não controlamos e a tristeza silenciosa pesam mais do que qualquer fardo. Por isso ele lembrou: a vida vale mais do que o que você teme perder. Naquele tempo, gente simples ouvia Jesus. Gente que não sabia se teria pão amanhã. Mesmo assim, ele disse: não andem ansiosos, porque o problema não é ter ou não ter. É onde você apoia sua confiança. Jesus não prometeu uma vida sem luta, mas um coração guardado em meio às lutas. E isso muda tudo. Quer um jeito prático? Toda vez que o medo do futuro vier, responda: hoje eu tenho. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho força. Hoje Deus está comigo. Faça disso um hábito. Agradecer antes de pedir. Porque quem aprende a valorizar o hoje, começa a experimentar um alívio que o amanhã nunca vai conseguir roubar. Jesus sabia que a ansiedade nasce da sensação de estar sozinho na batalha. Por isso ele disse: o Pai Celestial sabe do que você precisa. Deus não é um chefe distante esperando você acertar. Ele é um pai atento, que cuida. E quando a mente mente, dizendo que você está abandonado, a verdade da paternidade de Deus cala essa mentira. Na época de Jesus, ver Deus como pai era revolucionário. As pessoas o viam como um juiz distante. Mas Jesus trouxe Deus para perto. Disse que ele cuida melhor que qualquer pai humano. Isso não é poesia. É descanso real para uma mente cansada de tentar controlar tudo. Quer aplicar? Toda vez que vier um e se, responda: meu pai sabe. E se faltar? Meu pai sabe. E se eu não conseguir? Meu pai sabe. Faça disso um lembrete diário. Porque a ansiedade grita, mas a confiança responde baixinho. E com firmeza. E quando você entende isso, o seu coração começa a focar no que realmente importa. A ansiedade cresce quando o coração foca na coisa errada. Por isso Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus, não depois que tudo melhorar. Primeiro, porque onde o coração se apoia, a mente se aquieta. E onde Deus governa, o medo perde espaço. Na época de Jesus, as pessoas buscavam segurança em bens, status, provisão humana, igual hoje. Mas Jesus disse: quando Deus é prioridade, o resto encontra lugar. Não é que tudo vai dar certo, é que você vai ter paz, aconteça o que acontecer. Isso não é fórmula mágica, é vida prática. Quer um exercício? Quando a ansiedade bater, antes de agir, pare e pergunte: o que o reino quer me ensinar aqui? Ore, leia o Sermão do Monte, alimente a alma. Porque buscar o reino não é ser passivo, é alinhar o coração antes de qualquer ação. E quando você faz isso, começa a viver em paz antes mesmo da resposta. A ansiedade tem um truque sujo. Faz você sofrer hoje pelo que talvez nunca aconteça amanhã. Por isso Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Não para ignorar os problemas, mas para ensinar a viver um dia de cada vez. Porque o futuro tem suas próprias lutas, e Deus vai estar lá também. Na época de Jesus, o amanhã era uma incógnita até para as coisas básicas. Mesmo assim ele disse: viver preocupado não resolve nada.
Só pesa. E a gente continua caindo nessa. Mente acelerada, cenários catastróficos e a paz indo embora. Mas Jesus mostrou que viver bem o hoje é um ato de confiança. Quer praticar? Comece o dia dizendo: Senhor, me ajuda a viver bem este dia. Toda vez que a mente quiser te puxar para o amanhã, volte para o agora. Respira. Ora. Lembra, o amanhã não te pertence, mas o hoje pode ser vivido em paz. E essa paz fica ainda mais forte quando você entende quem está ao seu lado. Pouco antes da cruz, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Ele sabia que o medo bagunça tudo. E ao invés de dizer: Não tenham problemas, ele disse: Creiam em mim. Porque a fé não é um escudo para fugir do caos, mas a certeza de que o caos não manda na sua história. Os discípulos estavam prestes a viver o pior momento. E Jesus disse: Não se turbe, não porque ia ficar tudo bem, mas porque ele estaria com eles. A paz não vem do que acontece, mas de quem está presente. E quando Jesus está presente, o coração aprende a descansar, mesmo no meio da tempestade. Quer colocar isso em prática? Quando sentir o coração agitado, diga: Jesus, governa meu coração agora. Faça isso antes de reagir, antes de surtar, antes de se desesperar, porque a ansiedade tenta governar o coração, mas Jesus traz alívio e cura. E esse alívio começa quando você escolhe descansar nele. Agora pensa, quantas decisões você já deixou a ansiedade tomar por você? Quantas oportunidades perdeu porque o medo falou mais alto? Jesus nunca prometeu que a vida seria sem problemas, mas ele prometeu estar com você e te ensinar a viver sem ser refém da ansiedade. O que mudaria se, ao invés de esperar a ansiedade passar, você começasse a viver os ensinamentos de Jesus? Tá na hora de parar de esperar a cura para depois agir. A transformação acontece no caminho, quando a gente aplica, mesmo com medo. Não espera estar pronto. Dá o passo hoje. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Porque aqui a gente aprende a viver alívio real e cura verdadeira, um passo de cada vez, como Jesus ensinou.